Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por acessar aqui a página do livro Tão Longe, Tão Perto, A Vida nos Povoados de Pitangui. Livro que inclusive está quase pronto. Esse material aqui na minha mão já é uma prévia do livro, né? Dá para ver que vai ter muita coisa escrita. Bom, esse aqui ao meu lado, para quem não conhece, é o Faber. Ele é historiador aqui da cidade de Divinópolis. Esse lugar, inclusive, em que nós estamos aqui, é o Arquivo Público de Divinópolis. Não é isso, Faber? Arquivo Municipal. Contém uma parte importante da história, não só de Divinópolis, mas também do Centro-Oeste mineiro. E é justamente nesse ponto que entra o trabalho do Faber, ele que, como eu falei, é historiador e tem pesquisado bastante a história de Pitangui, especificamente. Não é isso, Faber? Sim. Conta pra gente um pouco sobre esse seu trabalho. Mas, então, é um trabalho que resultou numa dissertação, né, de mestrado, pegando um período do século XVIII, né, sobre a história de Pitangui. Era a principal vila, né, do Centro-Oeste, nesse período do século XVIII. Todos os municípios subordinados, né, por termos de questões políticas, econômicas, administrativas, né, que funcionavam de uma forma bem específica, né, diferente de hoje, mas esses municípios todos estavam atrelados a todas essas características a Pitangui. Ninguém tomava decisões, né, principalmente no âmbito político, que não passasse pela Câmara de Pitangui, né, nesse período. E a minha pesquisa é muito em torno da importância da Câmara de Pitangui, não só para o Centro-Oeste, mas a importância da Câmara de Pitangui no cenário da história colonial, não só em questões da América, mas até nas considerações de reis, dos reis da Europa, como Portugal e Espanha, por exemplo, né? E nas disputas que eles travavam nesse período do século XVIII pelos limites, né, da América do Sul, limites nos quais Pitangui, de certa forma, tinha sua participação, né? teve sua grande importância. Bom, essa pesquisa sua, Fábio, você precisa também de muito acesso a informações que dizem respeito aos povoados, não é isso? Na verdade, nesse período aí, é onde que a gente estava conversando um pouco sobre o seu trabalho, o livro que você vai lançar. Esse período, não só em relação à vida de Pitangui, e aquilo que até hoje se denomina de termo, né, dentro da terminologia administrativa, né, em relação à administração, ao governo dentro das localidades, não mudou, né, muita coisa, mas as terminologias ainda se mantêm. Assim, na verdade, nesse tempo, não só com relação à vida de Pitangui, mas aquilo que a gente denomina hoje aquilo que ficou circunscrito, limitado às chamadas zonas rurais, tinha uma importância assim, muito grande, né? Ao ponto assim, de muitas pessoas que às vezes tinham negócios, né? não precisavam especificamente residir na vila de Pitangui, mas muitas pessoas que tinham bastante participação na vida política de Pitangui, na vida econômica, elas moravam nos hoje povoados, né, da zona rural de Pitangui, que corresponde à zona rural de Pitangui hoje, e que tudo indica assim, que nesses tempos, esses mesmos povoados, eles tinham uma importância assim, muito grande, né? Assim como aconteceu, eu acho que na maioria dos municípios, a gente pode falar com relação até de Divinópolis aqui, o que hoje representa a zona rural, né, já teve uma importância bastante maior em todos os sentidos, política, economicamente, socialmente até, né, em épocas mais remotas. Assim. Então, o que é interessante ressaltar, assim, por exemplo, que a gente acha hoje que alguns povoados que eles não têm uma participação tão expressiva, assim, em vários sentidos, né? Se tornaram povoados um tanto acanhados. É importante a gente ressaltar, né, tentar imaginar que nem sempre foi assim, né, que a história de Pitangui é uma história muito longa, inclusive, né, dentro das Minas, é uma história que acompanha, ou se não é maior do que a própria história das Minas Gerais, assim, né, a formação da vila de Pitangui se deu paralela, até antecedeu um pouco a criação da tal da capitania de Minas Gerais, né, que acontece em 1720. Pitangui já vinha aí. Ou seja, até o que aconteceu
até o que aconteceu nas comunidades rurais influenciou nesses episódios estaduais, Sim, né? Hoje, né, principalmente. Mas assim, o que é interessante enfatizar é que esses povoados todos, né, eles têm a sua história de forma bastante expressiva, assim, e a carência da pesquisa, né, que a gente até já falou sobre, assim, a importância de você estar produzindo para poder sensibilizar, né, chamar a atenção sobre essas questões que as pesquisas, a necessidade das pesquisas giram em torno disso, né? E às vezes a gente, enfatizando, a gente olha uma localidade, dá, pela aparência, a gente tenta concluir, tirar conclusões sobre aquela. Muitas vezes precipitadas, né? Com certeza. Aí a importância do que você registrou, das a pesquisa que você pode fazer, e é importante que seu levantamento, seus registros, que eles não só sensibilizem, né, para outras pesquisas, mas que eles convijam, assim, né, que eles venham a dialogar com outras pesquisas que venham a acontecer, até possivelmente com alguma coisa que eu tenha deparado, levantado na minha própria pesquisa. Então, assim, não só com relação a Pitangui, né, eu acho que isso é uma coisa que é um tanto generalizável, assim, como eu já falei, a carência de pesquisa sobre o que a gente chama de zona rural, povoado rural, comunidade rural. Lugarejo, que é outro nome bastante usado, outra terminologia, né, que é a palavra. É gritante, assim. E existe uma preocupação e até uma hierarquia, e um certo estereótipo, né, de se preocupar muito com aquilo que se chama de cidade, de urbano, de parte urbana, né? E a gente não sabe o erro, né, que se comete nesse sentido, muito porque grande, as histórias estão extremamente atreladas, nunca deixaram de serem independentes essas histórias, nem até hoje, quando a gente acha que essas comunidades já estão se apresentam de certa forma estagnadas, a gente pensa, né, estão, do ponto de vista de quem vive nas partes urbanas, naquela vida que quase não tem muitas mudanças e tudo, e a gente não sabe tanto que essas histórias estão atreladas, assim, né? E cada lugar, mais que a gente acha que seja urbano, mais que a gente acha que tenha uma vida agitada, já passou por todos esses momentos, né? A urbanização é um processo, claro. Ela começa do zero, ela começa para ter um aglomerado de casas, foi preciso ter a primeira. Não, e toda a história, né, ligada a esse processo de urbanização passa por todas essas etapas que a gente, às vezes, se depara com ela nas comunidades rurais, né, por exemplo, e a gente não sabe, às vezes, subestima, né, principalmente, a importância dessas etapas, das histórias que estão nas comunidades rurais, para a gente se conhecer mesmo, né, a vida urbana, o ponto, o estágio que se chegou a vida na parte que se diz urbana, né, chega a se falar desenvolvida, né, para se fazer um paralelo, e até um paralelo de forma de criar antagonismos, assim, né, daquilo que é desenvolvido, daquilo que é atrasado, né, e o termo atrasado geralmente vai para as comunidades rurais, para esses lugares que a gente acha que a vida está parada, né. É interessante que a produção de muitos insumos que são essenciais para a vida na cidade acontece no campo. Sim. Né? Então, tipo assim, uma pessoa da cidade menosprezar o que acontece num povoado rural, que é de onde vem o leite que ele toma, o bolo que ele consome. Sim. Não só, a gente até conversou um pouco rapidamente, né? Mas você vai observar, tem muitas coisas que a cidade gosta muito do ponto de vista da história política, por exemplo, né? O Brasil ainda tem muito essa questão de se falar da história política, com relação ao sobrenome, das famílias e tudo mais, que conta-se muito a história política do Brasil, ainda através dessa questão bastante genealógica. Nas comunidades rurais de Pitangui, né, que é a região que eu percorri para fazer a pesquisa para o livro, muitos sobrenomes comuns na cidade, César, Lobato, Freitas, são sobrenomes de famílias que estão nas comunidades rurais ainda, que se originaram lá. Isso que eu ia falar completamente, você já adiantou, certamente essas famílias vieram, né, dessas comunidades, ou elas faziam uma coisa que era muito comum, que era viver na comunidade rural, que é o lugar do plantio, da família, e
da sobrevivência, né? Que no período em que o ouro começa a declinar em termos de produção, a questão da produção agrícola vem à tona e acaba, nas Minas Gerais, no geral, fazendo às vezes, sustentando, né, continuando a dinâmica econômica das Minas Gerais colonial, né, colonial. E aí as famílias tinham isso era uma coisa, de certa forma, generalizada, perceptível ao longo da região das Minas Gerais, né? As famílias viviam nas comunidades, que a gente chama de comunidades rurais hoje, resolviam as coisas na vila, tinham casas na vila, aqueles mais abastados tinham casas na vila, residiam na vila, e a coisa funcionava de certa forma às avessas do que funciona hoje, né? Morar na comunidade rural e resolver as coisas na cidade. E é engraçado a forma de transporte, não tinha carro, eles iam a cavalo, iam a burro. Então, o cavalo, assim, era uma coisa, nesse século especificamente, que esse tipo de transporte que vai se generalizar mais, né? O cavalo, o muarca, o cruzamento de cavalo, voltada para a carga mesmo, mas até o começo do século XVIII, período que a vida surge, o usual mesmo era andar a pé. Né? Eles iam dos povoados para a vila, né? Não, iam para lugares distantes, muito distantes mesmo, a pé. Assim. E às vezes você tinha lá, quando a mão de obra escrava, eles tinham acesso à mão de obra escrava, ele comprava escravo, fazia às vezes, antes mesmo era até a mão de obra indígena mesmo, né? Carregando em verde, depois o escravo carregava a inteira. O cavalo, ele era um símbolo até de poder, assim, né? De diferenciação social. Muitos daqueles que estavam investidos em funções importantes politicamente, né? O cavalo era uma forma de se apresentar de forma imponente, assim, né? Para quem tinha cargos, do ponto de vista, ligados à manutenção da segurança, cargo de investidor político, assim, né? Cargo junto à administração local. Então, hoje a pessoa chegando no local, num carrão, equivalia a pessoa chegar no local antigamente no cavalo. A história não gosta muito de fazer esses paralelos, mas seria assim. Eles fazem paralelo com relação ao escravo. Poder, né? Ostentação. Daí o escravo também entrava nessa mesma consideração. Você ter posse de um escravo, você tinha um bem, né, de grande valor na mão, como hoje quem tem carro, quem tem casas, o escravo entrava nesse mesmo patamar de bens, extremamente dispendiosos, caros. Mas com relação ao sobrenome, eu estava falando o seguinte, às vezes pessoas de grande projeção mesmo, que originaram políticos importantes, na história das Minas Gerais, a gente sabe que de Pará de Minas saiu político que governava Minas, né? Benedito Valadares, de Bom Despacho, que é o legado Maciel, todos esses vocês vão observar, vai se observar, eles são originários de famílias, têm sua história, né, nessas o que a gente chama hoje de comunidades rurais de Pitangui, né? Por exemplo, conhecido como Velho da Taipa, né, o Antônio Rodrigues Velho. O Antônio Rodrigues Velho, a família dele é matriz, né, de todas, por exemplo, o Benedito Valadares. A história dele tem uma importância desde o surgimento de Pitangui, para a gente pensar, né, desde o surgimento de Pitangui. Aí, novamente, enfatizando a importância das comunidades rurais, hoje comunidades rurais de Pitangui, né, que a própria Velha da Taipa, né, que acabou sendo assim, é um lugar nacional da história, Rodrigues Velho, tem comida. Ele é o formador de um tronco, né, de família, que tem assim, uma importância política imensa, como eu estou falando aqui, que dessa mesma família saiu o político de expressão do governo de Minas Gerais, né, que é Benedito Valadares. Então, assim, a gente não tem muita, eu acho que aí entra, a gente volta de novo para as questões da pesquisa, da importância da pesquisa, no ponto de vista não só da história, né, mas várias ciências que poderiam ajudar, que podem ajudar, né, a gente pode falar da arqueologia, da antropologia. Pitangui, a história de Pitangui, ela tem grande potencial de pesquisa em vários âmbitos, não só a gente está falando do âmbito das ciências humanas, aí, né, para a história das Minas Gerais e a história do Brasil inteiro e outras, e como eu tentei destacar na minha pesquisa mesmo, tem uma importância até do ponto de vista de história política e diplomática da Europa, assim, no tempo em que os reis de Portugal e Espanha estavam se entendendo e se desentendendo. Mais se desentendendo do que se entendendo. Pitangui tem uma participação muito grande ali na formação, na origem de lugarejos, aí, outras possíveis
seriam lugares que teriam apresentação de comunidades pequenas na época, mas que depois deram origem a Goiás, deram origem à própria capitania de Goiás, deram origem a Mato Grosso, capitania de Mato Grosso, e depois aos hoje estados, né? A participação de pessoas que saíram da história de Pitangui, primeiro passaram por Pitangui, participaram das decisões políticas, foram integrantes da Câmara de Pitangui, e depois, devido a todas aos períodos de agitação política de Pitangui, as pessoas se dispersaram, mas não deixaram de ter suas, né, de deixar suas marcas na história das Minas e de outros lugares, como em Goiás e Mato Grosso, por exemplo. A gente sabe da grande importância de pessoas que participaram da história de Pitangui na formação de Goiás, por exemplo. E do Brasil, temos o caso do Padre Belchior, né, que embora nascido em Mariana, ele trabalhou por muito tempo, né, foi vigário em Pitangui e foi amigo e conselheiro do Dom Pedro I, né, acabou aconselhando o Dom Pedro I a proclamar a independência. E decisões fundamentais. Né? Ainda eu acho que assim, as pesquisas são poucas. A gente tem que pensar nesse ponto de vista que as pesquisas sobre Pitangui ainda são poucas, comparado às outros lugares chamados de Vila do Ouro, né, que é o Grupo Eito Mariana, o Santa Del Rio, o Tiranacas, o Uruguai. As pesquisas de Pitangui ainda têm que serem intensificadas. E seu trabalho, acho que entrou aí para fazer para criar, de certa forma, um ponto de chegada. Assim, né? No meu caso, por exemplo, a gente tenta partir do ponto de origem, né? Do ponto de partida, a gente fala assim, seu trabalho já aponta um norte, de certa forma, né? Para a gente vai fazer aquilo que a gente está falando aqui. Né? As pesquisas que virão, focadas principalmente nessa questão das comunidades rurais, terão sua pesquisa, seu trabalho, todo um trabalho interessante que você fez, registro de imagens, de ir aos locais. É uma coisa também que, dentro do ponto de vista das pesquisas, é muito pouco. As pesquisas têm, somente no campo da história, né? Elas têm por hábito, assim, serem muito pesquisas voltadas, são pesquisas voltadas para os ambientes de arquivo, né? Para o passado. Principalmente. Aí a questão do cruzamento dessas pesquisas de acervo documentais com entrevistas, né? Não existe fôlego, né, dentro das pesquisas para fazer esse trabalho tão grande. Assim. É um trabalho de duas vertentes, né? Você tem que debruçar ali sobre aquela bibliografia, ler bastante sobre aquilo e depois ir para o lugar. Mas é uma atividade mais jornalística, né? Você estava falando das ciências humanas que trabalham nesse sentido, são a história, a sociologia e o jornalismo, a antropologia também. Você fez um trabalho flerta muito assim com a questão da antropologia, né? De ir a campo, na entrevista. Sim, então, voltando nesse sentido, porque as questões de pesquisas acadêmicas elas têm limites, assim, tem datas para começar e acabar. Então não dá para você poder já começar uma pesquisa e tentar tirar conclusões de longa duração, né? Quando você tem o seu período de pesquisa, por exemplo, a questão do século XVIII, às vezes é um recorte de tempo, a maioria das vezes é um recorte de tempo dentro desse período. Então, assim, não dá para você poder fazer grandes conclusões e fazer grandes vínculos, né? Grandes links, por exemplo. Quer falar, então, você tem uma perspectiva sobre uma comunidade rural específica, sobre um lugarejo, sobre uma fazenda, sobre uma família, a sua percepção vai ser relativa àquele período, né? Então, não dá para aquele pesquisador sair falando do século XVIII, do XIX, do século XX, né? Então, todas as frentes de pesquisa que se fizerem nesse sentido são importantíssimas, né? Do ponto de vista dos resultados aí, né? E desse trabalho que teria que ser feito sim, mas às vezes, dentro do ponto de vista do âmbito acadêmico, ele é inviável. Inclusive, Fábio, eu estou vendo que você tem ali um mapa do município de Pitangui, todo cheio de marcações, aquelas marcações são dos povoados de Pitangui, né? Você poderia mostrar o mapa para quem está assistindo o vídeo, por favor? Olha que legal! Como é que vai fazer aquele vídeo? Dá para chegar, não? Tá. Olha aqui. Esse é o mapa, para quem ainda não conhece, né? O Pitangui vista de cima. Esse aqui é o mapa do município. Esse mapa foi fornecido do IBGE. O censo de 2010.
Eu ampliei desde o limite, assim, né? De questões de ele ficar manuseável, mas ele pode ser ampliado mais ainda. Mas o interesse maior é uma coisa que a técnica já falou um pouco, é de dar visibilidade para as comunidades diversas, né? Aí a ideia é, à medida que a gente vai deparando com a documentação, as nomenclaturas, né, as indicações de nomes, de famílias e sobrenome, de fazendas, de sobrenome de famílias que viviam nessas fazendas, elas vão aparecendo, né? Então a ideia é estar fazendo uma relação assim, de nomes, de localidades e sobrenomes, né? Porque aí depois ter uma referência, ainda que seja uma referência que não seja tão aprofundada, assim, mas nos dê um norte, assim, por exemplo, de localidades ligadas a sobrenomes, mais ou menos você deparou um pouco na sua pesquisa. E para que depois a gente consiga ter referência para tentar acompanhar a história dessas famílias, né, descendentes, ao longo da história do Centro-Oeste, que obviamente Pitangui, não só em termos de importância que está falando política administrativa, obviamente ela teve uma importância muito grande na formação de todos do ponto de vista da questão das famílias que saíram de Pitangui mesmo para viverem nos arredores, né? Dando origem, eu tenho por mim assim, que a maioria das pessoas, a maioria desses que são hoje municípios do Centro-Oeste, tem sua história ligada às famílias que saíram de Pitangui, né? E foram viver, não, talvez descendentes, você tem depois ter filhos, netos, até mesmo pessoas que moravam em Pitangui originalmente e mudaram de lugares, formando Leandro Ferreira, Nova Serrana, Bom Despacho, Nópolis, né? A ideia é estar, né, tendo uma noção geral de nomes de fazendas, nomes de localidades, referências naturais, que seriam córregos, serras, morros. Né? Tudo muito bem demarcado aqui nesse mapa, né? A história, sem essas referências, ela não caminha, assim, fica bem mais difícil. E é interessante por essa imagem aqui, essas marcações aqui são os povoados que você já conseguiu. E com os quais você deparou. Né? Isso, e com os quais eu deparei. Exemplo, vamos citar alguns aqui, não dá para quem está assistindo ler o que está escrito, mas ó, aqui é Ribeirão de Areias. Longe pra caramba, para você que está assistindo o vídeo, ó, vou dar uma explicação um pouco mais detalhada. Isso aqui, tá vendo essa região um pouco mais escura do mapa? Aqui é a cidade de Pitangui. Então, com o seu termo, com sua parte, município, né? Isso, a parte que seria a parte urbana. Né? A parte urbana da cidade. Então, tudo que está aqui dentro do mapa é povoado, lugarejo, enfim, área rural, né? E que sempre, como em todos os municípios, a parte rural é maior, né? Muito maior. É a questão de você até que está assistindo aí, prestar um pouco de atenção. Isso aqui é a cidade. Isso, é a cidade, basicamente. O restante tudo é área rural e tem gente que mora, que vive, que trabalha nesses lugares. Então isso acho que representa bem, simboliza bem a importância, né, de se olhar para esses lugares, porque também tem vida lá, não é só na cidade, tem vida e tem história, né? Então, eles dando exemplo assim, né, por exemplo, pelo pouco que eu levantei até agora, a gente tinha, eu sei que eu comentar com você, a gente tinha, por exemplo, eu deparei com a história de um advogado prático chamado Domingos Marcel Aranha, que tem uma participação na dinâmica administrativa e política da vila, junto à Câmara, defendendo causas e ações, né, jurídicas, ações de cunho jurídico junto à Câmara. Ele representava, intermediava a população nesse sentido. E ele tinha propriedades, né? Ele tinha propriedades, por exemplo, ele cita no inventário de morte dele que ele tinha teste no Caxambu, que eles tinham desembocado aqui no porto do Jaguara. Jaguara é por aqui, eu sei que é perto de Coqueiros, se Coqueiros é aqui... E ele mantinha a propriedade rural, quando ele falece, ele fala, né, que ele queria que mantivesse essa propriedade rural, que ela não fosse vendida, que mantivesse no domínio das gerações mesmo, que a propriedade ainda era lucrativa. E ele era um cara, ele era uma pessoa que tinha uma relação, uma vida muito agitada, do ponto de vista profissional, que ele vivia praticamente essa questão de advogado prático, né? Então, para enfatizar aquilo que a gente estava falando, era um período em que não havia uma hierarquia muito igual hoje existe. A gente às vezes toma isso como natural, né? A gente às vezes a nossa geração já nasceu, a maioria, a geração dos anos 80 principalmente, a maioria já nasceu numa cidade, né? Às vezes uma área, se não central, próximo, isso, uma área urbana. E aí a gente acha que sempre, às vezes, toma isso como uma coisa espontânea que já sempre existiu, que é essa hierarquia, né? De que a cidade é o centro das visões, sim, e que é mais importante que se viva na cidade, que se
as coisas na cidade fluem, acontecem, mas nesse tempo, né, realmente, enfatizando essa questão, não havia essa diferenciação de falar assim, olha, morar na cidade ou morar na área rural, morar na cidade é sempre mais rápido, mais interessante. Nesse período não tinha essa... não tinha tanta diferença, né? As pessoas tinham por hábito viver mesmo no que a gente chama de zona rural, né? Ir à cidade simplesmente para poder tomar decisões burocráticas do dia, né? A gente chama de burocracia. Uma coisa que eu tento explicar no meu livro, Faber, e para isso eu contei muito com a ajuda de textos de historiadores e pesquisadores já publicados, é a origem, ou pelo menos uma explicação simples para o nome de cada povoado. Eu até comentei contigo, acho que é um fato interessante de eu compartilhar aqui, sobre o povoado de Campo Grande. Campo Grande está aqui, ó, né? Fica relativamente próximo, aqui está o município, está aqui Campo Grande, então fica bem perto da cidade. Existe um testamento que está preservado no Instituto Histórico de Pitangui. É um testamento de uma senhora que deixa, né, para os herdeiros dela como herança um conjunto de fazendas e casas de vivenda chamado Campo Grande, e era mais ou menos nessa região, perto da vila. Então dá-se a entender, né, fica um pouco evidente que esse conjunto de fazendas que um dia essa senhora deixou de herança para os descendentes, ele pode, ao longo dos séculos, das décadas, né, ter sido vendido várias vezes para outras pessoas, deixado de ser um conjunto de fazendas e virou um povoado. Aí Veloso é o povoado mais distante de Pitangui, distante da cidade, né? Faz parte de Pitangui, mas aqui está a cidade, aqui está Veloso. E assim, eu por ter ido lá, o Fábio também, eu tenho certeza que conhece bem isso, é um dos povoados onde a vida é mais difícil, onde as coisas são mais limitadas, os recursos são mais escassos, justamente por causa dessa distância, né, da cidade. O pessoal lá que precisa ir para fazer compra, para resolver alguma coisa aqui, eles têm que andar bastante. Você falou também que é comum encontrar, assim, às vezes, uma comunidade um tanto mais simples, assim, perto de outra que já tem uma vida mais dinâmica. Desenvolvida, né? E aí, então, você acredita que esse trabalho, essa pesquisa que eu fiz, que é mais uma reportagem, né, do que uma pesquisa histórica... traz relatos orais, a importância do relato oral, né, que a história trabalha com isso, mas durante muito tempo, esse relato oral ele teve, assim, um certo papel secundário, assim, né, esse papel vai e vem ao longo da história, né? Mas, assim, durante muito tempo a história elegeu a questão documental, a fonte documental. Até hoje ainda existe, de certa forma, essa hierarquia entre registro documental e tudo mais. Não que o registro documental seja um tipo de documento incontestável, né? Ele pode ser contestado, você tem que saber da produção, de onde que ele saiu, qual que é a intenção de quem produziu, né? Mas hoje, por exemplo, a retomada da questão da oralidade, mas o trabalho vem contribuir, somar muito nesse sentido, né? E é interessante, assim, também a questão do jornalismo, com relação à objetividade, né? Porque a pesquisa do historiador feito com oralidade, ele não conseguiria varrer uma quantidade muito grande das conversas se não levasse anos. Porque o negócio é ir lá, tomar depoimento, contratar com fonte, e isso às vezes pode, num país igual o nosso, né? Você tem países que tem grande tradição de pesquisa, assim, obviamente, tem uma história deles mesmo, mas o Brasil, até então, a gente tem uma folha de pesquisa de certa forma, muito recente, até curta, assim, então, você não vê pesquisas, por exemplo, a não ser que pessoas que já têm uma respeitabilidade conquistaram aquilo a partir de outras pesquisas que levam 20, que levam 10, Bom, pessoal, esse aqui foi o meu bate-papo com o historiador Faber Clayton Barbosa. Você já conhece aqui o arquivo, né? Você já tem vindo aqui. Esses nossos encontros assim, são importantes, inclusive porque existe uma certa dificuldade da convivência entre jornalismo e história, assim, no geral, né, obviamente, no geral.
assim, não é fácil, né? Pelo que a gente ouve falar, a gente vê na prática. E no seu caso, assim, tem sido sempre diferente e muito importante para dar vazão mesmo, que eu já estava falando, assim, por questões de objetividade, até de uma dinâmica específica da realidade jornalística. Às vezes a gente está ali para a história chegar e trazer uma notícia, assim, né? E ela demora muito, né? Ela digere aquilo, compara, conversa. E às vezes tem um papel do jornalismo nesse sentido, assim, né? De trazer referências importantes, de apontar referências do tempo, que fazem com que aqui a curiosidade histórica e a curiosidade que se transforma em pesquisa seja aguçada. Assim. A sua pesquisa vai à comunidade, revela pontos, assim, e ela faz com que certas dificuldades que a história tem com relação à tomada de decisão e conclusões, elas sejam mais... que elas encontrem pontos, né, de referências mais seguros, assim, né? E que ele está falando só do ponto de vista, se for depender somente da dinâmica da pesquisa, isso leva bastante tempo e às vezes nem se vê o resultado tão a curto prazo, assim. Mas foi bem bacana fazer isso aí, sabe? Confrontar. Inclusive você mesmo foi uma fonte muito importante. Me forneceu material bibliográfico, né? Pesquisas históricas, deu algumas explicações sobre a origem de alguns nomes. Sim, né? Igual a gente está falando, a gente vê, às vezes, costuma esbarrar, na verdade, esbarramos muito, né? Porque depende do foco da pesquisa, né? Se esbarra muito com denominações, topônimos, assim, de família, de fazenda e tudo mais. Eu agradeço muito a sua sempre a atenção que você tem Eu que agradeço. Pesquisa, né? Nossa. E eu espero que quando você tenha acesso finalmente, né, ao livro pronto, você leia e você goste do que você lê. Valeu? Obrigado, um abraço, Fábio. Obrigado. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E vai ter mais vídeos aqui na página, tá? É só aguardar que vem novidade por aí. Até mais.